Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao meu canal. O conto dessa semana se chama O Homem que Amava as Flores, do conhecido autor Stephen King, o mestre do terror. Bora lá para nossa história de hoje. No entardecer de maio de 1963, um jovem com a mão metida no bolso caminhava alegremente pela Terceira Avenida de Nova York. O ar estava cheio de suavidade e beleza. O céu escurecia gradativamente, desde o céu azul até o violeta calmo e adorável do crepúsculo. Há pessoas que amam a cidade, e esta era uma das noites que as levavam a amá-la. Todas as pessoas que se encontravam às portas das charutarias, das lavanderias e dos restaurantes pareciam estar a sorrir. Uma senhora de meia-idade que empurrava um velho carrinho de bebê com 2 sacos de mercearia lá dentro, sorriu para o jovem e saudou-o. "Olá, bonitão!" O jovem lançou-lhe um meio sorriso e levantou a mão no gesto de saudação. Ela continuou seu caminho a pensar. Está apaixonada. O jovem dava mesmo essa impressão. Estava vestido com um terno cinza leve, a gravata estreita puxada um pouco para baixo, o botão de cima da camisa aberto. Tinha o cabelo escuro e cortado curto. A sua pele era branca e os seus olhos azuis claros. Não era uma cara extraordinária, mas neste suave anoitecer de primavera, nesta avenida, em maio de 1963, ele era belo. E a velha senhora surpreendeu-se a pensar com uma doce nostalgia que na primavera toda a gente podia ser bela. Se vão com pressa para se encontrarem com aquele ou aquela com quem sonham para jantarem e talvez para irem dançar depois. A primavera é a única estação em que a nostalgia nunca parece tornar-se amarga. E ela continuou seu caminho, toda contente por lhe ter falado, e por ele lhe ter retribuído o cumprimento, levantando a mão numa meia saudação. O jovem atravessou a Rua 63 de Nova York, caminhando em passadas vivas e com aquele meio sorriso nos lábios. A meio do quarteirão, um velho estava de pé ao lado de um carrinho de mão cheio de flores. A cor predominante era amarela. Uma febre amarela de junquilhos e flores de açafrão. O velhote também tinha cravos e algumas rosas chá de estufa. A maior parte delas amarelas e brancas. O velho estava a comer um pretzel e a ouvir um rádio que se encontrava num dos cantos do carrinho de mão. O rádio estava a transmitir mais notícias que ninguém escutava. Um assassino de martelo continuava solta. JFK tinha declarado que a situação no pequeno país da Ásia chamado Vietnã estava a ser atentamente seguida. Uma mulher não identificada havia sido retirada da East River. Um grande júri não tinha conseguido indiciar um senhor do crime na atual guerra da administração da cidade contra o tráfico de heroína. Os russos tinham feito explodir uma usina nuclear. Nada disto parecia real. Nada disto parecia interessar. O ar estava suave e fragrante. 2 homens com barriga de cerveja estavam parados à porta de uma padaria, jogando as moedas e dizendo graças um ao outro. A primavera prenunciava a chegada do verão, e na cidade o verão é a estação dos sonhos. O jovem passou pelo carro das flores e o som das más notícias desvaneceu-se. Ele hesitou, olhou por cima do ombro e pensou um pouco. Meteu a mão no bolso do casaco e tocou novamente naquilo que lá tinha. Durante um momento, seu rosto adquiriu uma expressão intrigada, solitária, quase de sobressalto. E depois, quando tirou a mão do bolso, voltou à sua anterior expressão de esperança ansiosa. Voltou para trás para o carro das flores a sorrir. Ia levar-lhe algumas flores. Ela ficaria satisfeita. Ele adorava ver os olhos dela brilharem de surpresa e alegria quando lhe levava uma surpresa. Pequenas coisas, porque nada de rico tinha. Uma caixa de bombons, um bracelete, uma única vez um saco de laranjas de Valência, porque sabiam que eram as preferidas de Norma. "Meu jovem amigo", disse o vendedor de flores,
quando o homem de terno cinzento voltou para trás, varrendo com os olhos o conjunto de flores que se encontravam no carro. O vendedor tinha talvez 68 anos e vestia uma blusa feita à mão, cinzenta e toda amarrotada, e tinha na cabeça um boné de pano apesar do calor da tarde. A sua cara era um pequeno mapa de rugas, os olhos encovados nas órbitas e um cigarro tremia entre os seus dedos. Mas também ele se recordava de como era ser jovem na primavera. Jovem e tão apaixonado que se andava sempre a cantarolar. A cara do vendedor estava normalmente sombria, mas agora ele sorriu um pouco. Tal como a velhota que empurrava o carrinho com artigos de mercearia tinha sorrido. Porque este rapaz era um caso óbvio. Sacudiu migalhas de pretzel na frente da camisa e pensou: se este garoto estivesse doente, metiam logo numa unidade de cuidados intensivos. Quanto custam as suas flores? Perguntou o jovem. Faça-lhe um bonito ramo por $1. Aquelas rosas chá são de estufa. Custam um pouco mais. R$1,50 cada uma. Faça-lhe um bonito ramo por $1. Aquelas rosas chá de estufa custam um pouco mais. 60 centavos cada uma. Vendo-lhe meia dúzia por $3,50. Caro, disse o jovem. Nada que é o bom sai barato, meu jovem amigo. A sua mãe nunca lhe ensinou isso? O jovem sorriu. Deve ter mencionado isso, sim, senhor. Claro que mencionou. Dou-lhe meia dúzia. 2 vermelhas, 2 amarelas e 2 brancas. Não posso fazer melhor que isso, não acha? Junta-lhes um pouco de avenca, elas adoram isso. Então vai ver. Lindo. Ou então, pode levar um ramo por $1. Elas? Perguntou o jovem, ainda a sorrir. Meu jovem amigo, disse o vendedor de flores, atirando a ponta do cigarro para a sarjeta e devolvendo o sorriso. Ninguém compra flores para si próprio em maio. É como se fosse uma lei nacional. Compreende o que eu quero dizer? O jovem pensou em Norma, nos seus olhos felizes, surpreendidos, no seu sorriso doce, e baixou um pouco a cabeça. Acho que sim, que compreendo, admitiu. Claro que compreende. Que diz? Bem, que pensa o senhor? Vou dizer-lhe o que penso, hein? Os conselhos ainda são gratuitos, não é? O jovem sorriu e disse: penso que é a única coisa que ainda é. Pode ter a certeza que é, afirmou o vendedor de flores. Muito bem, meu jovem amigo. Se as flores são para sua mãe, então leve-lhe o ramo. Alguns junquilhos, algumas flores de açafrão e alguns lírios do campo. Ela não estragará o momento comentando: oh, Júnior, eu adoro-as. Quanto custaram? Ou, isso foi demais, não sabes fazer mais nada senão atirar dinheiro pela janela? O jovem atirou a cabeça para trás e riu às gargalhadas. O vendedor continuou: mas se é para alguma moça, isso é diferente, meu filho, e você sabe disso. Leve-lhe as rosas chás e ela amará. Está a ver o que eu quero dizer, hein? Ela vai deitar-lhe os braços em volta do pescoço e... Leva as rosas chás, disse o jovem. E desta feita foi a vez que o vendedor desatou a gargalhar. Os 2 homens que estavam a jogar as moedas olharam para ele sorrindo. Ei, rapaz, gritou um deles. Queres comprar um anel de casamento barato? Te vendo o meu, já não o quero. O jovem sorriu e corou até a raiz dos cabelos escuros. O vendedor de flores pegou as 6 rosas chás, cortou-lhe um pouco as hastes, salpicou-as com água e embrulhou-as num canudo de papel. O tempo esta noite vai estar mesmo como você quer, disse o rádio. Sem nuvens e quente, com a temperatura acima dos 20. Tempo perfeito para um belo passeio a pé pelos jardins. Se você for do tipo romântico. Divirta-se, amigo, divirta-se. O vendedor de flores pôs fita adesiva no canudo de papel e aconselhou o jovem a dizer à sua senhora que um pouco de açúcar adicionado à água onde ela as pusesse ia as conservar por mais tempo. Pode deixar que irei falar, afirmou o jovem. Estendeu ao vendedor uma nota de $5. Obrigado, ele disse. É apenas o meu trabalho, meu jovem amigo, respondeu o vendedor, dando-lhe de troco $1,50. O seu sorriso tornou-se um pouco triste.
Dê-lhe um beijo por mim. No rádio, os Four Seasons começaram a cantar Cherry. O jovem meteu no bolso o troco e continuou a subir a rua. Os olhos muito abertos, alertas e ansiosos, não olhando tanto à sua volta para a torrente de vida que subia e descia a terceira avenida, como para dentro de si e para adiante em antecipação. Mas certas coisas impuseram-lhe. Uma mulher empurrando o bebê no caminho, a face do bebê comicamente lambuzada de sorvete. Uma menina pulando corda e a cantar no mesmo ritmo. Duas mulheres estavam à porta de uma lavanderia a fumarem e a compararem as gravidez. Um grupo de homens estava a olhar para a frente de uma loja de eletrodomésticos para uma TV a cores enormes com preço de 4 algarismos na etiqueta. Estava passando um jogo de beisebol e as caras de todos os jogadores pareciam verdes. O campo de jogos era vagamente cor de morango e os New York Mets estavam a vencer os Phillies por 6-1. O jovem continuou a andar levando as flores, não se dando conta de que as duas mulheres à porta da lavanderia tinham deixado de falar durante um momento e tinham-no olhado pensativas quando ele passara por elas com seu ramo de rosas chás. Os seus dias de receberem flores tinham passado há muito. Ele não se deu conta do jovem policial de trânsito que mandou parar os carros no cruzamento da terceira avenida com a 69 com um forte apito para deixá-lo atravessar. O próprio policial estava nojo e reconheceu a expressão sonhadora na cara do jovem na sua própria imagem no espelho ao fazer a barba, à frente do qual tinha passado muito tempo ultimamente. Não se deu conta das duas adolescentes que se cruzaram com ele e que se acotovelaram e desataram as gargalhadas. Na 73 Street, o jovem parou e voltou à direita. Esta rua era um pouco mais escura, bordada de casas de pedra cinzenta e de restaurantes com nomes italianos. 3 quarteirões abaixo, um grupo de crianças jogava a bola sobre uma fraca claridade. O jovem não foi muito mais longe. Meio quarteirão abaixo, voltou para um desvio estreito. Agora já se viam estrelas no céu, brilhando suavemente, e o desvio estava escuro e sombrio, ladeada por vagas formas de latas de lixo. O jovem agora estava sozinho, não completamente. Um miado prolongado elevou-se na atmosfera púrpura e o jovem franziu o sombrilho. Devia ser a canção de amor de algum gato e não era nada bonita. O jovem começou a andar mais lentamente e olhou para o relógio. Eram 8h15 e a Norma devia estar mesmo aí. Então viu-a, vindo na sua direção do pátio, vestindo calças azul escuras e uma blusa marinheira, que lhe fez doer o coração. Era sempre uma surpresa vê-la pela primeira vez. Era sempre um choque suave. Ela parecia tão jovem. Agora o sorriso dela brilhou, irradiante, e ele começou a andar mais depressa. "Norma!" chamou ele. Ela levantou o olhar e sorriu, mas quando se aproximou dele, o sorriso desvaneceu-se. O próprio sorriso dele estremeceu um pouco e ele sentiu uma inquietação momentânea. A cara dela, por cima da blusa de marinheiro, pareceu subitamente toldada. Estava a ficar muito escuro agora. Talvez ele se tivesse enganado? Certeza que não. Era Norma. "Trouxe-te flores", disse ele, num alívio satisfeito, e estendeu o buquê de flores. Ela olhou por um momento e sorriu. Devolveu-lhe o ramo. "Obrigada, você está enganada", disse ela. "Eu chamo-me Norma", murmurou ele. E tirou do bolso do casaco um martelo de cabo curto, onde ele tinha estado durante todo o tempo. "São para ti, Norma. Foram sempre para ti. Todas para ti." Ela recuou, o seu rosto uma mancha branca redonda, a sua boca um ó negro aberto de terror. E ela não era Norma. Norma estava morta. Tinha morrido há 10 anos. E isso não interessava, porque ela ia gritar. E ele levantou o martelo para apagar o grito.
E quando levantou o martelo, o buquê de flores caiu de suas mãos, desfez-se todo e espalhou todos os rosas-chás vermelhas, brancas e amarelas, juntos das latas de lixo esmurradas, onde gatos faziam amor no escuro, gritando de amor, gritando, gritando. Ele levantou e abaixou o martelo, e ela não gritou, mas podia ter gritado, porque não era Norma. Nenhuma delas era Norma. E ele levantou e abaixou o martelo, levantou e abaixou o martelo, levantou e abaixou, levantou e abaixou, como já tinha feito outras 5 vezes. Algum tempo incontável mais tarde, ele voltou a meter o martelo no bolso interior do casaco e afastou-se da sombra escura estendida sobre as pedras. Afastou-se das rosas-chás espalhadas juntos das latas de lixo. Voltou-se e saiu do desvio estreito. A escuridão era agora cerrada. As crianças que tinham estado a jogar bola tinham se ido embora. Havia manchas de sangue em seu terno. Elas não se veriam, não no escuro, não na escuridão da noite de primavera. E o nome dela não tinha sido Norma, mas ele sabia qual era o seu nome. Era Amor. O nome dele era Amor. E ele caminhava por estas ruas escuras porque Norma estava à espera dele. E ele havia de encontrá-la, qualquer dia, em breve. Começou a sorrir. Os seus passos ganharam vivacidade quando começou a descer a Rua 73. Um casal de meia-idade que estava sentado nos degraus de sua casa viu-o passar, a cabeça inclinada, o olhar longínquo, um meio sorriso nos lábios. Quando ele passou, a mulher comentou: "Por que é que você nunca mais tivesse aquela expressão?" "Hã?", disse o marido. "Nada", disse ela. Mas seguiu com o olhar, o jovem de terno cinzento desaparecer na escuridão da noite. E pensou que se havia alguma coisa mais bela que a primavera, era o amor jovem. Esse foi o nosso vídeo dessa semana, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Obrigada a quem ficou até o final e um grande abraço.